Boa noite, meus amigos. No áudio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é do interesse de praticamente todos os espíritos encarnados, né? Saber sobre o que nos aguarda no futuro, né? Embora esse seja um tipo de assunto que é muito explorado hoje nas redes sociais e em todos os grupos religiosos de hoje em dia, né? Tem havido um certo monopólio sobre a questão da escatologia, né? Do que as coisas que já aconteceram e vão acontecer. Quer dizer, sempre há esse equívoco, né? De achar que tudo ainda vai acontecer. Então, muitas coisas que ficaram lá para trás, né? Que já tiveram o seu cumprimento, muitas vezes é transferido para uma utopia futurista, né? Então fica todo mundo sempre naquela expectativa, naquele drama. E a mensagem de Cristo, tanto nos sinóticos quanto nos apócrifos, é sempre trazer um esclarecimento acompanhado de uma mensagem de paciência, de esperança, né? Então nós temos duas escatologias. Nós temos uma escatologia para os eleitos, que sempre traz consigo a mensagem de que este é o momento de estarmos jubilosos, de estarmos felizes, né? Porque essas coisas se aproximam, né? E quando essas coisas acontecerem, que a gente levante a cabeça e perceba que a redenção chegou. Chegou o momento do parto, chegou o momento da absolvição, né? Então, outro aspecto é da escatologia do mundo, né? A escatologia para os perversos, para os homens que maquinam o mal, para aqueles que regem essa estrutura de poder voltado para manipulação, para escravidão, para cegueira, né? A ignorância espiritual. Então, hoje nós vamos estudar os três aspectos, né? De três elementos, certo? Então existem, segundo os apócrifos e segundo a própria doutrina, seja ela hermética ou ortodoxa, existe realmente um consenso de que existem 4 eras, que está associado aos 4 elementos da natureza. E os evangelhos apócrifos, eles dão maior abertura a isso, mais aprofundamento, e uma abertura no sentido de revelar mesmo, de acabar totalmente com o que está ocultado a respeito disso. Então, essa escatologia ortodoxa, né, que sobretudo é muito baseado no livro do Apocalipse, né, que surge muito tempo depois da maioria dos apócrifos e até de alguns sinódicos. Foi colocado praticamente ali nas últimas, né? Muitos nem sequer chegaram a conhecer no primeiro século esse livro Apocalipse. De repente ele aparece, é colocado ali no cânon, né? E ele, analisado de forma isolada, ele vai trazer sempre muita confusão e sempre muitas interpretações e muitas interpolações. Portanto, é por isso que os gnósticos, que têm o seu conhecimento baseado na revelação Nag Hammadi, não tem o livro do Apocalipse como uma fonte confiável das coisas que vão acontecer. Até porque nos apócrifos encontra praticamente toda a resposta, toda a interpretação, apesar da leitura ainda parecer muito obscura para aquela pessoa que passa os seus olhos assim, muito que rapidamente, sem entender nada. Essas 4 eras, baseadas nesses 4 elementos, seria a primeira a era da terra, que é quando surge o homem. Tu és pó e ao pó voltarás. Depois nós temos a era da água, né? Ou seja, cada era vai ser acompanhada de uma tragédia. Então você tem na era da terra a era da morte, certo? Tu és pó e ao pó voltarás. Nós temos a era da água, que é a catástrofe que vem para destruir esses homens carnais. Não é o homem de carne,
É o homem carnal, o homem que vive para a carne, né? Depois nós temos nessa era da água, essa transição, né, para a era do fogo, que é o que vai destruir, que é a catástrofe que acompanha a era da alma, dos homens psíquicos. Então é nesse sentido da alma, é nesse sentido anímico que vem essa destruição. Ok? Então existe muito literalismo em torno das catástrofes, até porque nós sabemos sobre as catástrofes, elas são reais, nós vemos elas acontecem sempre. E desde que o mundo é mundo, que existe catástrofe até mesmo nos outros planetas, né? Então não é dessas catástrofes que está se falando, até porque se a gente for tentar procurar nos livros sagrados uma profecia que se cumpre em cada catástrofe que acontece no mundo real, evidentemente não haveria livro suficiente para tratar disso, né? Então esse aspecto trágico, dramático do literalismo, do apocalipsismo, como nós podemos chamar, não é o que realmente está incluído na revelação de Nag Hammadi, ok? E aqui nós não estamos direcionando este áudio para o público que não conhece os evangelhos apócrifos, nem para os ortodoxos. Eu acredito que existem milhões e milhões de vídeos no YouTube repetitivamente tratando desse assunto, dando várias versões diferentes que vocês podem ir lá e consultar. O que nós estamos tratando aqui é da pura e simples revelação gnóstica, que nem mesmo é tratado pelos outros grupos que são chamados gnósticos, que nós já falamos no início do vídeo anterior, que se fazem de gnósticos, mas que no fundo eles são sistêmicos, eles apoiam e se baseiam nessa estrutura de poder. É uma gnose serpentina, é uma gnose falsa, certo? Que é ensinada pelos regentes para criar a dualidade. Então você tem essa briga sempre entre sociedades secretas e os ortodoxos, que são na verdade a mesma exposição daquilo que está no pano de fundo, que é o poder dos regentes. Ok? Então nós temos que entender que essas 4 eras, elas se baseiam na razão, na lógica, naquilo que nós conhecemos. O Cristo não disse nada que ninguém possa observar por si mesmo. Então sempre se diz: aquele que tem ouvidos ouça, né? Quem lê que entenda. Quer dizer, se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, não entendeu. Não faz parte de você o entendimento. E essa é a gnose. Ok? Então o futuro segundo Nag Hammadi vai tratar de 3 éons. Os éons são eras. Não é o mundo físico. Aqui não está se tratando do mundo material. São 3 eras. A palavra vem do aion, não é cosmos. Okay? Toda vez que se trata de algum assunto de cunho literal que se cumpre, né, realmente no mundo material, você vai ter a palavra cosmos. Quando você tem relativo à questão espiritual das eras, você tem aion, que também nós podemos entender como o século, aquela era específica. Então nós temos 3 éons históricos, ou idades, que são chamadas de 3 parousias, que é presença. Ok? Então em cada parousia tem a descida de uma figura salvadora, ou o anjo que representa aquele aion. É por isso que se fala os éons. Essas emanações não são seres inicialmente reais, mas eles são uma dimensão espiritual, né? Uma dimensão que dá origem e que sustenta o nosso tempo e espaço em todos os seus aspectos. Ok? Cada parousia tem uma catástrofe, como eu disse, que está associada àquele aion, pela qual vai passar a raça dos eleitos. Então você vai ter eleitos na era ílica, que precisam da salvação. É preciso que desça algo nessa carne deles para que eles tenham uma alma.
apesar de todos terem recebido um corpo, alma e espírito no momento da criação do primeiro homem, esses 3 tipos, essas 3 raças, significa que é uma raça que dá mais destaque àquela camada, àquela natureza, àquela essência, especificamente. Então você tem as raças que tem corpo, alma e espírito, mas você tem as eras em que apenas um desses 3 aspectos do homem são destacados ou são priorizados, ok? Então, por exemplo, na era dos homens ílicos, os homens carnais, existia muita perversão, não existia nenhum tipo de conhecimento a respeito de si mesmo, nem da filosofia, nem do plano das ideias, nada, ok? Isso é só para deixar um exemplo que existem eleitos até mesmo entre os ílicos. E eles teriam que passar por esse processo meio que alquímico para alcançar a gnose, o conhecimento. Evidentemente que a gnose só vai descer na era já do fogo, né? Que é a época que Cristo vem. Esses 3 aions, essas 3 catástrofes, esses 3 tipos de homens também podem ser associados aos 3 batismos, que também são 3 parousias. Então, esses enviados, ok, são enviados em forma de batismo. Então, por exemplo, na era ílica você tem, por exemplo, na mitologia suméria, o deus dos mares, que é Enki, que é o que vai dizer para Utnapishtim para que ele construa a arca, quer dizer, a era da água. Então, na era da água você vai ter um deus aquoso, um enviado, um Aion, okay, que vai trazer a salvação para os eleitos. Ok? Então, geralmente existem as 3 parousias que são o dilúvio, a conflagração, que é o mesmo que incêndio, né? A destruição pelo fogo, a purificação pelo fogo, e também o julgamento dos arcontes. Então existem essas 3 fases mais importantes. Então, nós podemos, no Evangelho dos Egípcios, ter uma descrição sobre as 3 parousias como inundação, conflagração e julgamento. Narrar assim: as 3 parousias que mencionei antes, o dilúvio e a conflagração e o julgamento dos arcontes. Então, aqui no Evangelho dos Egípcios você tem a introdução do que se trata. Lembrando que o Evangelho dos Egípcios é um texto gnóstico setiano. Okay? Então, são 3 momentos em que a raça dos setianos deveriam passar. Primeira, no dilúvio. Está narrado em Apocalipse de Adão. Para os aguaceiros de Deus, o Todo-Poderoso será derramado, para que ele possa destruir toda a carne, junto com os da semente dos homens, a quem passou a vida do conhecimento. Depois grandes anjos virão em nuvens altos, que trarão esses homens para o lugar onde mora o Espírito da vida. Então, após esse dilúvio aqui, Noé, ou Deucalião, sobrevive, devido a uma colaboração dos regentes, de um dos regentes, que não podem, eles não têm autorização, como nós tratamos no primeiro vídeo, de destruir a luz, que é a Epinóide Sofia, que está aprisionada nesses eleitos. Isso aqui tem que ficar bem claro, antes de qualquer tipo de análise dos textos que a gente vai ler daqui para frente, né? Quer dizer, diz assim que os seus filhos Cã, Jafé e Sem herdaram a terra, exceto 400.000 dos descendentes de Sete, que se misturaram aos descendentes de Cã e Jafé, enquanto permaneciam separados. Quer dizer, os setianos ali estavam misturados, quer dizer, eles não faziam parte daquela dualidade, né? Eles não lutavam pela terra, e aqui nós podemos fazer realmente um paralelo com a situação de hoje em dia. Okay? Os setianos estariam misturados entre as nações ali, no meio delas. Quer dizer, a luz de Sofia estaria espalhada no mundo. Depois você tem a conflagração, que é o segundo aion, que é o segundo batismo,
que é a segunda parousia, que é simbolizado pelo fogo. Então, se diz assim no Apocalipse de Adão: o fogo, o enxofre e asfalto serão lançados sobre aqueles homens, e fogo cegando. Névoas virão sobre aqueles aions. E os olhos dos poderes dos iluminadores serão escurecidos. Falando aqui dos regentes. E os éons não os verão naqueles dias. Quer dizer, haveria um ocultamento desses poderes. E grandes nuvens de luz descerão. E outras nuvens de luz descerão sobre ele dos grandes éons. Então aqui, justamente fazendo uma analogia com a descida do Cristo, a revelação. Seria, evidentemente, a iluminação dos eleitos. Ok? E ainda nessa fase do Cristo, né, que é a conflagração, se diz no Apocalipse de Adão ainda, que 3 anjos desceriam para salvar os eleitos da conflagração. E aqui nós podemos fazer uma analogia também, um paralelo com o que Paulo fala sobre ser salvo ou retirado da terra antes da destruição do templo pelo fogo, pela guerra. Diz assim: Abrasax e Sablo e Gamaliel descerão e tirarão esses homens do fogo e da ira e os levarão acima dos aions e dos governantes dos poderes e os levarão embora. Então você vê Cristo dizendo: fujam para os montes, que são lugares altos. Né? No Evangelho dos Egípcios, segundo se diz, né, já dá outros nomes para esses anjos. Então veio diante das grandes eras 400 anjos etéreos, acompanhado pelo grande Aerosiel e a grande Selmechel, para guardar a grande raça incorruptível, seus frutos e os grandes homens do grande século, para guardá-los, para protegê-los daquela ira que se aproximava. Na terceira parousia, certo? Que é a que nós estamos agora praticamente já adentrando, o iluminador do conhecimento parecerá operar milagres. Quer dizer, você tem aí ainda na Era do Fogo, no final, no princípio, né, da terceira parousia, você tem ainda que a gente vai ver que essa Era do Fogo ela não acaba exatamente no início da terceira parousia, porque o fogo ele continua aceso, consumindo ainda as coisas que precisam consumir. Então por isso que diz que o iluminador do conhecimento, que é Cristo, parecerá operar milagres, despertando a ira e será punido na carne. Mais uma vez, pela terceira vez, o iluminador do conhecimento passará em grande glória a fim de deixar alguma coisa, a semente de Noé e os filhos de Cã e Jafé, de deixar para si árvores frutíferas, e ele redimirá suas almas desde o dia da morte. Quer dizer, está havendo aqui após o momento da morte daqueles homens, haveria uma absolvição. Quer dizer, deixaria para si árvores frutíferas. Por isso que ele fala, vão e deem fruto. Né? Então, ele redimirá suas almas. Quer dizer, redimir seria recuperar, seria resgatar essas almas do plano da alma, né? que é a segunda era, que é a Era do Fogo. Pois toda a criação que veio da terra morta estará sob a autoridade da morte, e ele fará sinais e maravilhas para desprezar os poderes e o seu governante. Então Deus dos poderes será perturbado, dizendo: qual é o poder deste homem, que é mais alto do que nós? Então ele despertará uma grande ira contra aquele homem. Daí você tem a perseguição dos homens durante essa terceira parousia, certo? Que é justamente o início da era do ar. Né? Quer dizer, o fogo ainda está ali destruindo esses regentes e ao mesmo tempo ainda está resgatando, né, as almas, que é o segundo aion. Então o Deus dos poderes será perturbado, e a glória se retirará e habitará nas casas sagradas que escolheu para si. E os poderes não o verão com seus olhos, nem tampouco verão o iluminador. Quer dizer, Cristo sai, vai embora, e os regentes já não o veem mais. Né? Isso aqui é a narrativa do princípio da terceira parousia, que é o fim já da segunda, a Era do Fogo.
Nós temos as três parousias como espírito, fogo e água. Como em Origem do Mundo, ele já dá uma ordem um pouco diferente, mas é a única passagem que dá essa ordem diferenciada, colocando a água como terceiro, né, na Origem do Mundo. Assim também há três batismos: o primeiro é o espiritual, o segundo é pelo fogo e a terceira é pela água. Aqui, na verdade, houve uma inversão, né? Talvez ele está tratando aqui de um outro aspecto que precisaria ver o contexto, né? Em A Origem do Mundo, há três parousias, né, que estão relacionadas a três tipos de humanos. Você tem as raças pneumáticas, psíquica e ílica. As três parousias são do espírito, fogo e água. Existe essa raça de três homens e também as suas posteridades, né, para a consumação do mundo. O espírito dotado da eternidade, isto é, o pneumático, o dotado da alma, isto é, o psíquico, e o terrestre, que é o ílico. Da mesma forma, as três fênix, né, no paraíso. A primeira é imortal. O segundo vive 1000 anos. Quanto ao terceiro, está escrito no livro sagrado que é consumido. Quer dizer, se você pegar ali de Constantino até o final da Idade Média, você vai ter praticamente ali os 1000 anos, que é o segundo, né? Que é a segunda fênix. Quanto ao terceiro, está aqui no livro sagrado que é consumido. Assim também há três batismos. O primeiro é o espiritual, o segundo é pelo fogo, o terceiro é pela água. Então aqui você tem uma inversão. Okay? Mas ele está aqui apenas explicando, não está explicando as eras, está explicando esses três aspectos do homem, né? Nós temos também as três parousias como inundação, conflagração e seca. Ok? O seca por conta do quê? Porque é a era do ar. Ok? Inclusive a era de aquário, o aquário é um signo de ar, né? No conceito da grande potência, existem três tipos de éons e cada um termina em uma catástrofe. O primeiro é o dilúvio, que afeta a raça ílica, a carne. A segunda é a conflagração, ou incêndio, que afeta a raça psíquica, que é a alma. E a última é a seca, quando a raça pneumática se retirará para os éons superiores. O primeiro éon da carne termina com a água, né? Por isso que tem a catástrofe associada, o dilúvio, né? Mas Noé sobrevive. Quer dizer, sempre há sobreviventes desses três éons, dessas três parousias, né? Diz assim, num dos trechos, no conceito do nosso grande poder: o éon da carne veio a ser nos grandes corpos. O pai da carne, a água, vingou-se. Quer dizer, quem se vinga, quem destrói, aqui diz, o pai da carne, que é a água, se vingou. E ele, Noé, fez uma arca de madeira, e quem ele tinha encontrado, entrou nela. E o dilúvio aconteceu. Isso aqui é como narra o conceito do nosso grande poder. Então você pode notar que Noé é uma figura salvadora, né, que desempenha um papel positivo, em contraste com o Apocalipse de Adão, onde ele e os seus descendentes praticamente colaboram com o Criador para garantir a sobrevivência das raças psíquica e ílica, porque ele não pode destruir a luz da epinóia neles, portanto terá que devolvê-la. Entendeu? Então por isso que sempre há esses remanescentes que são salvos desses três éons. O segundo, o éon psíquico, termina em fogo. Em conceito do nosso grande poder diz: e a mãe do fogo era impotente. Ela trouxe o fogo sobre a alma e a terra, e queimou todas as moradas que estão nele. Então, como se diz, por que queima a alma? Porque Cristo ele veio pregar a redenção e a conversão da alma, que até então estava voltado para a carne, e aí ele faz a alma voltar-se para o espírito, né? Continua dizendo: e o seu pastor morreu. Além disso, quando ela não encontrar mais nada para queimar, ela se destruirá. Então aqui você tem as duas raças em oposição. Porque esse fogo ele consome a si mesmo. Então você tem ali o Império Romano destruindo o povo que está ligado
ao Criador, Yahweh, que eram os judeus. Então você tem ali duas forças. E tem sempre a terceira, que não entra na luta, não entra na briga, fica aguardando, é dito para fugir para os montes. Então os gnósticos seriam sempre esse terceiro povo, né? O povo de Sete. Você tem Caim que mata Abel, você tem Sete. Sete não entra nisso aí, né? E você tem Sem, Cã e Jafé. Sem já também não entra aí. Entende? Então, sempre os gnósticos verdadeiros, eles não participam dessa dualidade, deste conflito de opostos e de contrários. Então, sempre há essa luta entre caos e ordem, né? Mas são sempre as forças do próprio reino do Yadabaoth, que é o Sol contra o Sol Negro, os Cainitas contra a Cabala, os Enlil contra Enki, Caim contra Abel. E onde é que os gnósticos entram nisso? Nunca entram nisso. Porque eles percebem, eles veem, eles têm ouvidos para ouvir, então eles ouvem e eles são salvos, porque eles não estão lá no momento que a destruição vem. Então sempre há a salvação deles. De certa forma, alguns aqui e ali se perdem por conta da perseguição, mas no todo eles sempre são salvos. Durante o Aeon psíquico, né, ainda ali, na época de Cristo, aparece uma figura salvadora, né? Então, neste Aeon, como diz lá no conceito do nosso grande poder, ou da nossa grande potência, então neste Aeon, que é o psíquico, o homem virá a ser quem conhece o grande poder. Ele falará em parábolas, ele irá proclamar o Aeon que está por vir, que é o nosso agora, assim como ele falou no primeiro Aeon da carne, como Noé. Ele abriu as portas dos céus com suas palavras, e ele envergonhou o governador do Hades. Ele ressuscitou os mortos e destruiu o seu domínio, destruiu o domínio do Hades. Então, é comum que até mesmo entre muitos gnósticos acredite que não aconteceu nada no primeiro século, que tudo ainda vai acontecer. Então, a grande surpresa é que essas coisas não acontecem assim para os olhos. Nós não andamos por vista. É isso que faz a diferença entre o gnóstico e aquelas pessoas do mundo que não têm a gnose. Elas esperam tudo se cumprir literalmente diante delas. Então, elas vão se confundindo, porque vão sempre procurando aspectos de realidades que não, evidentemente que não existem. Porque este mundo é ilusório, ele é irreal. Então, houve a destruição do Hades, ele abriu as portas dos céus, quer dizer, aquelas almas que iam para o Hades já não vão mais. Entende? Porque se diz que o homem virá a ser quem conhece o grande poder. Porque, através da gnose, Cristo ensinou tudo que estava oculto. Né? E você só vai ter a revelação do que está oculto nos apócrifos. Os arcontes tentam agarrá-lo, né? Isso causa, como diz no conceito do nosso grande poder, uma grande perturbação, e o sinal do Aeon que está por vir aparecerá, e os Aeons se dissolverão. Quer dizer, ele fala assim, o que está por vir é o que? A era que vinha depois dele. Então muitos que estavam ali, mesmo que morressem, viriam para este mundo do porvir para poder deixar o estado de psíquico para conhecerem o estado espiritual. É o mundo espiritual, nós já vivemos o mundo espiritual, ou seja, no sentido que agora nós podemos alcançar essa terceira etapa, esse terceiro batismo, essa terceira parousia, esse terceiro Aeon. Né? Mas os arcontes, como se diz, ficaram envergonhados de sua dissolução. Quer dizer, como é que eles podem ficar envergonhados se eles... já foi no fogo. Não, esse fogo aqui é dissolução. Ou seja, acabou o poder. Eles não têm poder mais. Eles ficaram envergonhados da sua dissolução e se tornaram poderosos novamente, derrubando cidades. Então você vê realmente, depois do primeiro século, você tem a posterior dissolução do Império Romano, com a invasão dos bárbaros e a infiltração de elementos judaicos nesses movimentos, e aí eles destroem várias cidades, há invasões, há rebeliões. Então,
a grande parte dos arcontes, né, se tornaram poderosos de novo. Então essa dissolução, esse fogo, era a retirada do poder deles, que depois eles vão recuperar. Isso é durante o que parece ser o éon final. Eles enviam um imitador, que é como um falso profeta, que estabelece o reino da terra. Entende? Onde é que está essas ideias, essas doutrinas que dizem que a terra é um reino? Então você tem aqui o surgimento das grandes ordens maçônicas e da igreja falsa que copia a original. Esse aqui é o reino do anticristo, daquele Cristo da cristandade. Então você tem essas ideias evolucionistas que dizem que nós temos que ficar reencarnando aqui e voltar para cá e fazer desse aqui um mundo melhor. Isso é a total imitação. E quem é o imitador? Yadabaoth, que imita o Pleroma. E ele faz grandes sinais, ele reinou sobre toda a terra e todos aqueles que estão debaixo do céu. Ele colocou seu trono sobre o fim da terra, pois eu te farei Deus do mundo. Ele fará sinais e maravilhas, então eles se desviarão de mim. Então aqui você tem todos aqueles milagres que vêm da cristandade, do império religioso no mundo todo. E as brigas, os conflitos, veja aqui que eles derrubam cidades, sempre para quê? Para possuir mais território. Está aqui então um conceito do nosso grande poder, ou da nossa grande potência. Então, isso vai levando até a catástrofe final, que parece ser uma época de aridez e seca. Então, interessante que a terceira era é o fim da segunda. Quer dizer, Cristo ele apenas deu início ao fogo ali. Né? Ele trouxe o fogo e esse fogo continua aí, até que tudo se transforme numa grande aridez, uma grande seca, que é a terceira parousia, a terceira presença. E o conceito do nosso grande poder diz: todos os poderes do mar tremerão e secarão, e o firmamento não derramará orvalho, as molas cessarão, os rios não fluirão para as nascentes, e as águas das fontes da terra cessarão. Quer dizer, não tem água. A água era associada ao quê? À alma. Então não há mais alma. Quer dizer, o homem ílico foi destruído, os homens anímicos também estão sendo destruídos. Então há uma grande crise moral no mundo todo. Não há mais alento, só há uma grande seca. Homens ressecados, o amor que esfria. Então as profundezas serão desnudadas e elas se abrirão. As estrelas crescerão em tamanho e o sol cessará. Então você tem aqui um grande abalo nos sistemas que regem. O sol deixa o universo, o leão e Yaldabaoth. O sol cessará. Você tem as profundezas se abrindo. Você tem que a grande revelação. Em 1945 surge os manuscritos de novo. Justamente no momento em que termina a Segunda Guerra Mundial e os regentes vencem a guerra. Isso aqui, as estrelas crescerão em tamanho. Só que o sol cessará. Entendem aqui mais ou menos a simbologia. É só uma questão de fazer meditação comparando com o que nós vemos. Então se diz que nesse momento a figura salvadora vai se retirar e levará o eleito com ele. Então novamente seremos salvos aqui. Os homens anímicos estão morrendo pelo fogo, estão se ressecando e os espirituais estão surgindo, estão se aparecendo. Então, provavelmente esse também seja o sentido das estrelas crescendo em tamanho. Ok? Os arcontes se consumirão. Aí diz assim, no conceito de nossa grande potência. Além disso, seu período que lhes foi dado para ter poder, que foi repartido para eles, quer dizer, os arcontes ali lutando entre si, é 1460 anos. Eu aqui não vou entrar aqui nesse mérito do tempo, até porque se nós fôssemos fazer um cálculo baseado no que se diz que a Fênix teria 1000 anos, a gente poderia ter mais ou menos aqui mais ou menos a data de quando tudo isso se concretizará, né? Quando o fogo tiver consumido todos eles, e quando não encontrar mais nada para queimar, ele perecerá por sua própria mão. Quer dizer, nessa transição para o final, ok? Para a destruição,
os homens ressecados, os homens sem conhecimento, os homens sem sentimento, os homens sem amor, os homens sem obras, totalmente ressecados, porque são os homens da era da alma, que traz consigo o fogo, ou seja, morrem, esses homens morrem, e aqueles que têm a luz de Epinó ressuscitam. Essa é a ressurreição espiritual. Eles saem do reino dos mortos, porque a Hades já não tem poder sobre eles, como a gente já disse. Então, quando não tiver mais nada para queimar, ele perecerá por sua própria mão. O que nós estamos vendo hoje é isso. Há uma destruição total dos homens anímicos, dos homens psíquicos, que não têm a luz. Os que tinham que ser salvos já foram salvos. Ok? É o fogo. O fogo veio justamente para purificar e para libertar os sobreviventes. Houve sobreviventes, os discípulos foram salvos, foram levados para o Aeon superior. Okay? E agora, do primeiro século para cá, os homens psíquicos que não têm a luz estão aparecendo e os homens espirituais estão sendo resgatados, indo diretamente para o pleroma. Isso é uma boa notícia. Então, quando esses homens todos ressecarem, eles vão lutar entre si, vão se destruir numa grande guerra entre eles mesmos. Então, aqui o fogo continua consumindo-os desde o início da segunda era para a terceira. Nós temos também as três parosias como inundação, fogo e praga. O texto gnóstico hermético, que é o Asclep, oferece essa visão. Ele diz assim: às vezes ele, o Senhor, submergiu-o num grande dilúvio, outra vez ele queimou em fogo abrasador, e ainda outras vezes ele esmagou-o em guerras, pragas, até que ele trouxe. Aí faltam 4 linhas, do trabalho, e este é o nascimento do mundo. Ok? Ele trata do dilúvio, trata do fogo abrasador, que nós já explicamos aqui, que foi o que Cristo veio trazer, fogo à terra. E aí ele diz guerras e pragas. Nós acabamos de falar dos homens que se ressecaram e estão degladiando entre si. E aqui novamente, esmagou-os em guerras e pragas. Então nós temos aqui exatamente essa concepção das mortes causadas pelas guerras, pelos conflitos. Abrasagas e Saulo e Gamaliel descerão e tirarão esses homens do fogo e da ira, ali do segundo século, do primeiro século, e os levarão acima dos aeons e dos governantes dos poderes, e os levarão embora. Você percebe que os homens anímicos, eles ainda vão até os governantes dos poderes. Então, mais uma vez, pela terceira vez, o iluminador do conhecimento. Isso aqui nós já tratamos, né? Então você tem, você vê que houve o dilúvio, a conflagração, que é o incêndio causado pela descida de Cristo durante a sua era, e você tem o julgamento dos arcontes, que é quando toda a sua obra tiver sido queimada pela autodestruição. O julgamento deles não é a gente sentar e ficar julgando eles numa fila. O julgamento deles é justamente isso. Quando nós profetizamos o fim deles, nós os julgamos. E eles estão sendo destruídos. Ok? Então, nesta última era veio o imitador, que é a igreja falsa, a gnose falsa. Então vem o iluminador que retira os eleitos. Desde a época do fogo até agora o ressecamento total. Ou seja, o consumo total deste mundo. E aí você tem o nascimento do mundo, como está lá em Asclep, mas esse não é o mundo que há agora. É o mundo que está por trás desse, que está por baixo desse, que é o mundo real, que é a nossa origem, a nossa casa, o pleroma. Então você tem que o segundo éon do fogo se realiza no primeiro século, que é o segundo, né? É o segundo batismo com fogo. E o mais interessante de tudo isso é que todo o Novo Testamento é unânime sobre a questão de que Cristo nasceu nos últimos dias, quer dizer, era o fim dos séculos, o fim dos tempos. Então você não pode deixar de ter dúvidas que a igreja do primeiro século estava vivendo os seus últimos dias, né? 1 Coríntios 10:11, essas coisas de sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quer dizer, o fim dos éons que tinham que ser destruídos.
Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Que é o iluminador, que vem resgatar eles, que vem resgatar a luz da Epinóia de Sofia, que outrora estava com Yadabaoth, e aí foram transferidos para Adão e Eva e os homens posteriores, a raça de Sete, para que elas não fossem perdidas no caos, como nós tratamos no primeiro vídeo. Mateus 11,16, mas a quem hei de comparar essa geração? Então você tem aqui o termo esta geração. Mateus 12, 41, 42. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é o maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, ele está falando para ouvir a sabedoria dele mesmo, Cristo. Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, ou esta geração. Lucas 7, 31. A que, pois, compararei os homens de presente geração, a esta geração, e a quem são eles semelhantes? Lucas 11, 30, 31, 32. Filho do homem, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Então ele usa essa geração 3 vezes aqui. Lucas 11, 50, 51, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas. 17, 25, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. Então, a palavra mundo, né, que é encontrada em Mateus 24 e 3, é aionos. Então, quando os apócrifos falam de os 3 aions, ele está falando dos 3 mundos também. A palavra aionos ou aion significa era ou idade, ou emanação. Nós temos que entender que esses aions, fora desse plano material, eles não são eras e idades. Entendem? Mas quando eles adentram, você tem que ver que Yadabaoth criou aeons de si mesmo. E esses aeons de si mesmo é o tempo e espaço, que é a emanação dele mesmo. É por isso que tudo que nós encontramos no universo, no átomo, no corpo humano, na mente humana, está presente no cosmos também, que está presente em Yadabaoth também. Ok? As modernas traduções em inglês, como a nova tradução King James, consertou o erro de tradução ao traduzir aion como idade e não como mundo. Você tem isso em Mateus 13, 39, 40, 49, 24, 3, 28, 20 e Hebreus 9, 26. A palavra aion refere-se a um período de tempo, não ao mundo físico. Vê 1 Coríntios 10, 11. É claro que isso aqui é um contrassenso. O tempo é do plano físico. Né? Se os discípulos tivessem falado a respeito do mundo físico, era de se esperar o uso apropriado da palavra grega cosmos. Então, assim, ele está se querendo dizer que as palavras que se fala do fim, então você tem o fim do cosmos e o fim do mundo como era, como época, como espaço-tempo, como fases da história humana, como aspectos da natureza humana. Então, o fim da idade representava o fim da era da velha aliança, do templo e seus sacrifícios, dando lugar a uma nova era em Cristo, em que Deus não fala mais em tipos e sombras. Corretíssimo isso aqui. Então, o fim daquele segundo eon é o fim da segunda era, mas o fim do cosmos será no fim dessa terceira era. Então, Cristo ele encerra o segundo eon, mas esse segundo eon continua consumindo fogo e não se apaga. Seriam lançados no fogo, e esse fogo é o fogo do julgamento, da dissolução, da deflagração, da ira, do fim do poder, do fim da existência desses 3 tipos dos 2 tipos de homens que não se salvam, que é o ílico e o psíquico. Os que tinham que ser salvos do dilúvio já foram, os que tinham que ser salvos através do resgate de Cristo no primeiro século já foram salvos, e os espirituais estão surgindo, as estrelas estão crescendo, os abismos estão se abrindo, toda a revelação está vindo, e nós seremos retirados. Iremos diretamente, porque os primeiros homens
materiais foram para o Hades. Cristo os tirou do Hades na segunda vinda. Na terceira vinda nós já não passamos pelos governantes. Isso eu estou falando dos que têm a gnose, dos que têm a luz da hipnoide Sofia. Então, esse aqui é apenas uma pequena explanação. Espero que vocês tenham entendido, que a gente possa posteriormente aprofundar também nesse assunto sobre diversos aspectos. Mas essa aqui é a ordem realmente como os apócrifos apresentam. E é uma palavra também de esperança. O primeiro vídeo eu deixei essa palavra de esperança, essa palavra positiva, essa gnose positiva, que é luz, que dá frutos, que espera com paciência, que ama e que conhece os segredos, conhece a revelação, conhece os mistérios. E esses já sabem como adentrar nos aeons superiores. E eles serão acompanhados pelo Cristo. Então, boa noite, que o bom Deus abençoe a todos vocês.